vamos lá. Deixa eu começar a gravar de novo. Bom, só a gente ainda no tema da cadeia cinética aberta e fechada. Um de vocês responde para mim. Pode chutar, porque agora é hora de errar, tá? Na prova não pode errar, não. Você tem um paciente. Ele acabou de fazer uma cirurgia no joelho. Aí, ele não pode ter compressão lá dentro da articulação, né? Que tipo de exercício é melhor para o joelho dele? Em cadeia cinética aberta ou em cadeia cinética fechada? Quem quer arriscar? Fechado. Fechada, né? Por exemplo, um paciente que tem artrose, né? O que é a artrose? A artrose, ela é o desgaste da articulação, não é? Normalmente causada por atrito. Nesse paciente que tem artrose, o melhor é cadeia cinética fechada ou cadeia cinética aberta? Essa eu acho que é aberta. Fechada. Lembra que a cadeia cinética fechada, devido à contração, como é que eu falo? Devido à contração dos músculos agonistas e antagonistas ao mesmo tempo, ela diminui a força de compressão dentro da articulação, ok? Para ganhar um movimento. Então, o paciente meu teve uma lesão, fraturou o rádio. Aí ele tá com diminuição, ficou engessado lá, e aí ele tá com a diminuição do movimento lá do cotovelo. Eu vou fazer cadeia cinética aberta ou fechada? Lembra que agora o objetivo é ganhar amplitude de movimento. Quem? Lívia. Gente, vocês estão me escutando? Cadeia cinética aberta? A cadeia cinética aberta, tá? Então, normalmente, quando eu trabalho a cadeia cinética aberta, eu trabalho ela com o principal objetivo de ganhar amplitude de movimento. O que eu tenho que ter ali na minha mente é que as forças de compressão que ocorrem, todo mundo lembra lá das forças que atuam dentro da articulação, né? As forças de compressão, elas são maiores na cadeia cinética aberta do que na fechada. Tudo bem? Numa cadeia cinética fechada, eu produzo uma força de tensão. Então, eu tenho, o meu espaço articular está mais preservado, ok? Ok. Tudo bem, gente? E aí, quem que tinha perguntado da cadeia cinética aberta e fechada? Eu tirei as dúvidas? Alguém mais tem alguma dúvida sobre cadeia cinética aberta ou fechada? Não? Não, professora. Ok, deixa eu só achar um negócio aqui. Então, vamos lá, só recapitulando.
Então, na cadeia cinética aberta, as contrações musculares, então, são predominantemente concêntricas ou excêntricas, gente? Hein? Como? Na cadeia cinética aberta, as contrações musculares são predominantemente concêntrica ou excêntrica? Concêntrica. Concêntrica, porque Concêntrica. basicamente quem está funcionando ali é apenas o músculo agonista, né? Uhum. Aí, na cadeia cinética, então na cadeia cinética fechada, eu tenho, então, tanto a contração concêntrica quanto a contração excêntrica atuando no mesmo momento, não é? Que são os músculos agonistas e antagonistas. Concordam? Concordam? Sim. Qual cadeia cinética produz maior força de compressão ou de cisalhamento? Lembra? Cisalhamento é deslizar um osso sobre o outro. Cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada? Aberta. Aberta, né? Devido à ação somente do músculo agonista, né? Deixa eu ver outro aqui. Qual cadeia cinética produz mais estabilidade para a articulação? A cadeia cinética aberta ou a cadeia cinética fechada? Aberta. Fechada, tá? Então, por exemplo, eu tenho um paciente, ele teve um entorse de joelho, então a articulação dele está instável. Para eu ter estabilidade articular ali na hora do exercício, se eu for escolher uma cadeia cinética aberta, eu tenho que dar algum recurso externo para ele ter uma estabilidade e dar conta de fazer o exercício, como uma joelheira, como uma tala, tudo bem? Na cadeia cinética fechada, eu tenho a contração ao mesmo tempo do músculo agonista e do músculo antagonista, né? O músculo agonista vai estar em contração concêntrica e o músculo antagonista em contração excêntrica. Isso leva a uma estabilidade articular. Então, eu consigo dar uma estabilidade articular de forma interna. Então, eu produzo essa estabilidade articular. Conseguiram entender? Então, numa cadeia cinética aberta, eu tenho que promover uma estabilidade articular por meios externos, não é? Então, por exemplo, um paciente que tenha aí uma entorse, qual seria o melhor tipo de exercício para ele? Cadeia cinética fechada ou aberta, que seria mais seguro? Bora, gente. Fechada? Fechada, né? Porque na cadeia cinética aberta, a estabilização, então, ela tem que ser gerada por meios externos. Enquanto que na cadeia cinética fechada, quem causa essa estabilidade são os próprios músculos, ok? Todo mundo lembra o que é congruência articular? Claro. É o encontro das articulações? Isso, é quando um osso se encaixa perfeitamente no outro, né? Em qual... Que isso, gente? Então, gente, perdi o que eu estava falando.
Na cadeia cinética... De congruência. Então, a cadeia cinética fechada, ela melhora a congruência da articulação, né? Mais do que a cadeia cinética aberta. Por quê? Por causa da diminuição da força de compressão e do aumento da força de tensão que ela produz. Conseguiram entender isso aí? Entenderam? Sim, ela melhora. Pera, ela melhora a congruência de articulação, por quê? Porque na cadeia cinética fechada, eu tenho uma diminuição da força de compressão e um aumento da força de tensão na articulação, ok? Aí a gente tem que rever lá aquelas forças que atuam na articulação, tá? E isso faz com que eu tenha uma melhor congruência, né? E menos deslizamento de um osso sobre o outro, tá? Que é a força de cisalhamento. No caso, seria porque no caso da cadeia cinética fechada, todas as articulações trabalham ao mesmo tempo? Não, porque os músculos agonistas e antagonistas estão trabalhando ao mesmo tempo. Entendeu? Entendi. Tá? Uhum. Porque quando o músculo agonista e antagonista trabalham ao mesmo tempo, enquanto que o agonista tem que estar com contração concêntrica, o antagonista tem que estar com a contração excêntrica. E isso faz com que eu tenha uma estabilidade muito grande da articulação. E aí eu tenho, né, melhora da congruência, eu tenho menos força de compressão, né, dentro da articulação, menos força de cisalhamento e maior força de tensão. Então, é muito mais seguro para uma articulação a cadeia cinética fechada do que a cadeia cinética aberta, ok? Tudo bem, gente? Eu tenho que lembrar que eu também não vou fazer só cadeia cinética fechada no meu paciente, tá? Para eu fazer cadeia cinética fechada, por exemplo, então eu tô aqui, ó, apoiei minha mão aqui na mesa e tô fazendo esse movimento, né? As minhas articulações, elas têm que ter condições de aguentar o peso corporal, tá bom? Tá? Ok. Ok. Alguém mais tem alguma dúvida? Rúbia, eu tenho dúvidas sobre os músculos anagonista e antagonista, que eu não entendi direito. Tá, agonista e antagonista, tá? Os músculos agonistas são aqueles músculos que são os principais músculos que vão produzir o movimento, tá bom? Então, por exemplo, vamos pegar o joelho. No movimento de extensão do joelho. Quem faz a extensão do joelho é o quadríceps. Então, ele é o músculo agonista, ok? E aí, para ele fazer essa extensão do joelho, ele tem que estar se contraindo concentricamente. Tranquilo? Tudo bem, gente? Ok. Quando ele está fazendo, né, a extensão do joelho, lá atrás, os isquios tibiais estão se opondo ao movimento. E aí, então, eles são os músculos antagonistas, tá? Que são os músculos que se opõem ao movimento. E aí, nesse momento, né, eu estou fazendo extensão de joelho. O quadríceps, ele está encurtando e os isquios tibiais, ele está alongando. E aí, então, eu tenho uma contração excêntrica. Tudo bem? Então, músculo agonista é aquele músculo que é responsável por produzir o movimento através da contração concêntrica. Enquanto que o músculo antagonista
é o músculo que se opõe ao movimento principal e ele está produzindo uma contração excêntrica. Todo mundo lembra qual que é a principal função de uma contração excêntrica? Vocês acertaram lá no fórum. Professora, Que é controlar a velocidade do movimento, né? Oi. só uma curiosidade. As questões que a gente respondeu lá no fórum, a gente pode vê-las de novo para poder estudar? Agora Pode. Eu tá falei isso disponível? agorinha. Que aí depois, assim que terminar a nossa aulinha, vocês entram lá na atividade que ontem eu respondi todos os fóruns individualmente, tá? Tá bom, obrigada. Até para vocês verem aonde que vocês erraram, tá bom? E aí tentei explicar direitinho, bonitinho. Alguém mais tem alguma dúvida? Professora, estiramento e alongamento são a mesma coisa? Isso, tá? Então, quando eu estou alongando o músculo, eu estou estirando esse músculo, né? Tá bom? Tá bom. Alguém mais? Não? Meninos, então é isso, tá? Na nossa prova vai cair. Eu vou colocar no Liceu para vocês os slides originais, tá? Sem ser em vídeo. Aí, lá no Liceu que eu vou colocar, tá? Não vou colocar no AVA, não. Às vezes até coloco, tá? Porque, nossa, eu acho esse AVA vai enchendo demais ele, né? Então, na nossa prova, vai cair questões sobre terminologia, só para a gente lembrar. Então, terminologia a gente vai ver, né? Como é que é? A posição anatômica, os planos e os eixos anatômicos, né? Algumas definições do que é osteocinemática, o que é artrocinemática, definição de movimento, em qual plano estão esses movimentos, ok? Tudo bem, gente? Aí vai cair também na nossa prova estrutura e função das articulações, tá? Espera aí. Isso. Aí a gente vai ver, né, os tipos de articulação, né? Estruturas articulares dessas articulações. Peraí. Os receptores articulares, que são os proprioceptores. As forças que atuam na articulação, que é a força de compressão, a força de tensão, a força de inclinação, a força de torção e a força de cisalhamento, né? Aí a gente vai ver a cadeia cinética aberta e cadeia cinética fechada, a diferença de artrocinemática e osteocinemática, as amplitudes acessórias dos movimentos e a sensação final do movimento, ok? E o último conteúdo que cai na prova é a estrutura e função dos músculos, né? Então, nesse conteúdo, vocês vão ler e estudar, né, sobre a contração muscular, a fisiologia do tecido muscular, como que ocorre a contração e como que ocorre o relaxamento.
Quais são os tipos de fibras musculares e qual que é a função de cada uma delas? Os tipos de contração muscular, né? Que é isométrica, isotônica, concêntrica, excêntrica e isocinética. As características musculares, as propriedades do músculo, os tipos de fibras musculares conforme o arranjo, se é fibra paralela ou fibras oblíquas, a relação comprimento e tensão, né, que a gente já falou muito hoje, insuficiência ativa e insuficiência passiva, ok? Então, esses são os conteúdos da nossa prova, tá? Ô, Rúbia, você vai mandar os slides? Vou mandar vou pôr no Liceu e vou ver se eu consigo colocar no AVA. No AVA é porque vai enchendo demais, mas assim, eu vou colocar no Liceu, tá? Mas eu quero que vocês estudem bastante pelo livro, porque os slides, vocês veem que eu explico muito mais coisa do que tá lá no slide, né? O slide é só para eu ir seguindo. Tranquilo, gente? Sim. Todo mundo vai tirar 10 na prova? Se Deus quiser. Amém. Bom, Amém. gente, então assim, ontem a Maria Eduarda estava com uma dúvida, porque às vezes cada professor faz de um jeito, né? As nossas atividades, elas sempre vão ser postadas na segunda-feira e fecha na sexta-feira, tudo bem? Então, no sábado, por exemplo, ninguém consegue mais fazer a atividade, tá? Então, todas as vezes que eu colocar atividade, vocês vão ter de segunda até sexta-feira, para na hora que vocês tiverem um tempinho, sentar e fazer a atividade, ok? Outra coisa também que é importante todas as atividades que vocês estão fazendo, elas são referentes àquelas outras pontuações, né? Então, aqui, deixa eu só pegar aqui para a gente ver, só um minutinho. Então, para essa prova, para essa nota, inclusive eu escrevi lá no AVA, tá? Então, nós vamos ter a nossa prova valendo 50 pontos e as atividades que foram feitas no AVA, desde terminologia até aqui, que também vai valer 50 pontos. Tudo bem? Então, se você participou de todas as atividades, você já tem os 50 pontos. Se você não participou de uma ou outra atividade, você tem o valor referente à quantidade de atividade que teve. Tudo bem, gente? Professora, Oi. a senhora ocultou as outras atividades porque eu entrei lá no fórum e só consegui ver a dessa última aula. Tá, eu vou desocultar agora para vocês estudarem. Eu ocultei a semana passada para não confundir vocês, porque senão fica muita atividade ali, e aí na hora que você entra, você não sabe o que você tem que fazer, entendeu? Mas aí eu vou desocultar. Esse desocultar é só para você ver, para você estudar, tá certo? Porque fazer a atividade lá de trás não tem jeito mais, tá bom? Rúbia, Oi. a atividade dessa semana foi até sábado, né? Não, ela tá aberta até hoje às 23h59. Não, a da semana passada. Desculpa. Ah, sim, foi até sábado, porque semana passada teve um feriado, aí eu coloquei até sábado. Ah, tá. Tá? Tá bom. Aí todas as vezes que tiver um feriado no meio da semana, eu ponho um dia a mais, tá? 6. Porque feriado ninguém merece
ficar trabalhando, né, gente? Tudo bem? Professora, eu tenho só mais uma dúvida. Pode falar. Qual que é a diferença entre feixe e fascículo? Não entendi, Ellen. Qual é a diferença entre feixe muscular e fascículo? Ah, Ou é a mesma coisa? é a mesma coisa, tá? Então, eu tenho um músculo. Tudo bem? Uhum. Aí, o músculo, ele é composto por várias fibras musculares, tá? Que formam os fascículos. O fascículo é o conjunto das fibras musculares. Tudo bem? Então, aqui eu tenho um músculo cheio de fibras musculares. Aí, esse conjunto de fibras musculares se chama fascículo. Aí, cada fibra muscular, agora isso aqui é uma fibra muscular, tem vários miofilamentos, né? Aí, cada miofilamento, ele tem a actina e a miosina, que vão produzir a contração muscular. Ok? Uhum, então é a mesma coisa. É. Essas duas palavras. Tá? Alguém mais, gente? Ó, então foi muito bom ver vocês hoje, tá? Tá acabando nosso tempo aqui também já. Mas foi muito bom ver vocês hoje, conversar com vocês, tá? Estudem bastante. E aí, a semana que vem, se Deus quiser, todo mundo com nota 100, hein? 50 de atividade e 50 de prova, tá? Amém. Beijinho para vocês. Deus que abençoe Beijo, vocês, tá? Amém. Se mantenham em Amém. casa, que vocês viram que a curva agora que tá crescendo, né? Do corona, tá bom? E quando for sair, não esqueçam de usar a máscara, tá? E levem sempre um álcool, eu até comprei, pus na minha bolsa, um álcool gel daquele pequenininho para estar dentro da bolsa, tá? Para toda hora que você encostar em alguma coisa na rua, você passar o álcool gel, tá? Deus que abençoe vocês. Tchau, professora. Amém. Senhora também. Beijo. Obrigada.